Sábado, na 8ª semana do tempo comum. Memória de São Justino, mártir. Oremos. Ó Deus, pela loucura da cruz, ensinastes de modo admirável ao mártir São Justino a sublime sabedoria de Cristo. Concedei-nos, por sua intercessão, repelir os erros que nos cercam e permanecer firmes na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 11, versículos 27 a 33. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Eles então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Iniciamos este novo mês celebrando a memória de São Justino. Leigo e filósofo convertido ao cristianismo, viveu na Palestina no século II. Nos seus escritos, deixou importantes sínteses do pensamento cristão e lições para a formação dos catecúmenos, esclarecendo aspectos dos sacramentos do batismo e da Eucaristia. Defendeu a Igreja contra os ataques dos pagãos e pagou com a vida seu zelo pelo reino. O exemplo desse santo mártir nos inspire a fidelidade à boa nova de Cristo até as últimas consequências. São Justino, rogai por nós. No Evangelho que nós ouvimos hoje, no primeiro dia do mês de junho, encontramos uma diatribe, uma contenda entre Jesus e seus opositores, os sumos sacerdotes e mestres da lei e anciãos, que se amotinavam contra Jesus no templo, para questionar a autoridade que ele tinha para fazer o bem, para ensinar o que ensinava. De onde lhe vinha tal autoridade? Quem lhe deu poder para isso? Quem é Jesus? Jesus incomoda. Naquilo que diz e faz, há uma coerência tão grande que incomoda. A liberdade e a fluência de retidão da vida de Jesus abala aqueles homens que viviam de vida oportunista, faziam da religião uma cena e eram cínicos, ocasião até para ganhar dinheiro. Não viviam segundo a verdade e a justiça, mas segundo aquilo que convinha para aparecer e manter o seu poder e sua suposta autoridade. A autoridade que eles tinham era provinda do reconhecimento
do povo subordinado, submisso, dependente e até castigado, ameaçado de todo tipo de argumento que desconhecia, mas que os sumos sacerdotes lhes impunham em nome de Deus. Viviam debaixo dos pés dos sumos sacerdotes e do grito de suas ordens e ditames. Era assim o judaísmo de então. Jesus ensina com liberdade, leveza, com alegria, falando de Deus e do reino de uma forma completamente outra, sem imposições, com razões que a própria razão desconhece, mas sobretudo com o coração apaixonado pela pessoa livre, amada, respeitada, promovida em progresso e fidelidade ao Deus único e verdadeiro. O Deus que se revelou criando e enviando o seu Filho, que estava na presença deles. Jesus, então, devolve a questão com uma outra pergunta. Se eles respondessem, Jesus, então, atenderia a pergunta deles. E a pergunta é capital. Se trata do batismo de João, uma personalidade que é igualmente incômoda no contexto, tida como profeta e, portanto, digna de respeito, no jeito de viver de João e na autoridade com que falava. O batismo que dava era para converter-se dos pecados, mudar de vida, na expectativa da iminente chegada do Messias. Portanto, João preparou com autoridade a autoridade que Jesus manifestaria, da coerência e da dignidade do reino. De onde lhe vinha tal autoridade? Do céu. Ora, era para todos acreditarem em João, sim, mas os sumos sacerdotes desdenharam de João. Não fizeram nada quando ele foi preso por Herodes. Não moveram um dedo para defender aquele que era a voz que grita no deserto: preparai os caminhos, porque vem aí o Senhor. Eles estavam culpados da sua inércia e da sua negligência. Por isso não tinham autoridade para falar de João, nem do batismo que ele havia pregado e praticado. Então não dirão que é do céu. Mas também não poderão dizer que é da terra, porque desprezariam João e fariam uma figura feia na frente dos ouvintes. Ora, preferem o negacionismo. Preferem dizer que não sabem. O negacionista é um idiota. É a pessoa que se esconde atrás de um não, de uma negação, de uma forma muito falsa, muito fake. Vive de mentira. O próprio negacionismo é mentira e faz de quem o usa um mentiroso, indigno de crédito. Por isso, preferem se esconder atrás destes garranchos e ficam às amostras. Não sabemos. Não sabemos é a idiotice assumida como atestado da mediocridade e da incompetência, mas também da disfarçatez de uma pessoa falsa. Peçamos a Nosso Senhor a graça da verdade e da justiça, com fartura. A graça da verdade. A verdade é Jesus Cristo. A verdade que liberta apesar de doer. A verdade que deixa às claras os conceitos, os conteúdos, as intenções, os corações, a história, o passado, o presente e o futuro, que deixa presente Deus, que é a fonte da verdade. E a justiça, aquela atitude que faz privilegiar a verdade, para que o bem resplandeça, para que o mal não aconteça, para que alguém não fique injustiçado ou seja penalizado, para que se dê a Deus o que é de Deus. A verdade e a justiça
são as pilastras de sustentação do reino de Deus, do Evangelho, da evangelização. Devem ser as mesmas pilastras da igreja, da vida de cada um de nós. Olha o que aconteceu com o filósofo leigo Justino, martirizado por causa da verdade e da justiça. E São Justino nos ajude hoje e sempre a ter na filosofia a fonte da verdade e da justiça. Foi o primeiro filósofo cristão, mártir e santo. E São Justino nos ajude sempre a mantermos em nossas vidas e em nossos olhos as luzes que vêm da verdade e da justiça. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.